é um método muito mais eficiente do que o feedback tradicional, porque ele trata a divisão das abordagens, de fato, de como que você vai corrigir isso de uma maneira muito mais eficiente e de uma maneira muito mais inteligente, que traga o seu colaborador para próximo de você e não afaste ele de você. Ele funciona, de fato, como um lanche. Imagina um pão de cima, o recheio e o pão de baixo. Como que você vai iniciar o feedback burger? A gente tem que iniciar uma conversa com alto poder de receptividade, ou seja, a gente tem que abrir os canais neurais desse colaborador que recebe aquilo de uma maneira muito mais positiva, porque quando a gente entra de uma maneira positiva, o colaborador ele não se blinda. Então você fez a abertura de maneira positiva, seria o pão de cima, e a gente vai para o recheio, que seria o ponto de melhoria, o ponto a ser trabalhado. Ali existe a correção, né? Onde você vai trabalhar o ocorrido, o que aconteceu, o ponto de melhoria, o que precisa ser melhorado, o que você acha que precisa ser dito, e depois você vai fechar esse lanche com o pão de baixo, que seria a maneira mais positiva possível para você prevenir comportamentos anti-feedback. O primeiro pão, que é o pão de cima, o recheio e o pão de baixo. No pão de cima, que seria a abertura, você precisa obrigatoriamente começar com essa orientação, né? De elogiar o seu colaborador, descrevendo um comportamento positivo que ele tem. Não é um comportamento positivo da equipe, é um comportamento específico daquele colaborador que você tem. Quando você faz isso, você abre, né, os canais neurais de positividade do seu colaborador e ele aceita de uma maneira melhor. E aí, depois que você fez essa abertura de maneira positiva, a gente vai para o recheio, que aí sim é o ponto de melhoria, é o ponto de correção, é aquilo que você quer fazer. Você fala assim, será que nessa situação X, se você tivesse tomado a atitude tal, o resultado poderia ser positivo ou diferente? No Feedback Burger, você traz dele a reflexão de como que ele pode trabalhar de uma maneira mais eficaz. E a gente vai fechar o lanche com pão de baixo. Aqui você precisa novamente elogiar esse colaborador. Só que você tem que lembrar sempre que esse elogio ele deve ser de maneira sempre sincera e íntegra.